Noite, você está conosco iniciando uma aula do IBADEP, Seminário da Assembleia de Deus do Paraná. Estamos começando com a matéria Pentateuco com a turma aqui, o Núcleo Madureira. E você vai acompanhar a gente, você que é aluno, você que não é aluno, vai acompanhar a gente nessa aula de hoje. Então vamos começar com Pentateuco. Vamos lá, gente! Alguém sabe o que significa a palavra Pentateuco? Penta de 5. Teuco. Pronto, vamos usar a internet, uma coisa boa, né? Então são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Vamos lá, Penta. Isso é da etimologia, né? 5. Se eu for ter aula de grego. Teuco, sessões. Obrigado. Então, Pentateuco, 5 sessões. Então, o Pentateuco não é uma palavra exclusiva. Entende-se que Pentateuco não é uma palavra exclusivamente teológica, ou evangélica, ou cristã, vamos dizer assim. Então, todo livro que tem 5 partes, ele é um Pentateuco, tá? E aí, quem escreveu os 5 livros primeiros da Bíblia? Vocês sabem? Moisés foi o escritor. Moshe. Os judeus chamam de Moshe. Mas que os judeus não sabem de Moshe. Moisés, que foi quem escreveu o livro. Há pessoas que acreditam que ele escreveu naquele tempo em que ele ficou para morrer lá no monte, né? Tá? Mas a realidade que a gente pode dizer é que Moisés escreveu por um tipo de revelação. Pode ser também que Moisés tenha recebido a revelação de Deus, mas ele recebeu, claro, de qualquer forma, recebeu a revelação para poder contar a história, né? Mas o que eu me refiro é o seguinte, em relação à revelação. Ele foi recebendo a revelação de como Deus tinha criado o mundo, foi recebendo a revelação em relação aos seus pais. Acho que foi naquela passagem, acho que foi naquela do deserto ali. Acho que foi ali. Certo. Eu tenho algumas informações que eu gostaria de, antes de trazer, compartilhe. Assim, antes do dilúvio, porque, ou depois do dilúvio, foi passado, né? De pai para filho, de filho para... Essa é outra. Neto, que é eu vou trazer essa conhecimento oral. O que o Wesley falou é muito importante saber que existia também uma tradição oral. O que a gente tem de informação, isso foi Moisés escreveu, e provavelmente ele escreveu isso durante o tempo no deserto, tá? E não só isso, porque veja bem, o Gênesis foi revelação, certo? O Êxodo é revelação? Não, o Êxodo viveu. No Levítico, Deuteronômio Levítico, foi o quê? Foi ele que escreveu, ele que recebeu de Deus. Foi... Não só isso. Isso aqui é muito mais voltado para a administração. O tema são o começo da humanidade, o começo de todas as coisas. As palavras-chave desse tema é genealogia, criação e aliança. Né? O versículo-chave, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Pode abrir, Tiago. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Então esse versículo aí, ele é a ligação entre a principal ligação entre Gênesis e Jesus. É a principal ligação do plano de salvação. Ok? Gênesis significa Bereshit. Eu tenho inclusive uma caneca do podcast que eu fiz, que é escrito Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. Bereshit, Barak Elohim. E o que significa Bereshit? Quem sabe? Princípio, que é, na verdade, origem. Então, Bereshit, inicial do livro, significado princípio. Os 70 deram o nome do grego Gênesis, que significa o princípio. O que é os 70? Quem já ouviu falar dos 70? O que são os 70, gente? Será que são os 70 que Jesus falou? Septuaginta. Eram 70 mestres, tá, judeus que foram contratados por Ptolomeu na Alexandria para escrever as escrituras, traduzir, reescrever a Bíblia chamada Bíblia Septuaginta, essas 70. O Wesley falou em relação a ele ter consultado também a história, consultado também os seus anteriores, que está escrito aqui, ó, a vista de antigos documentos existentes em seus dias. Então já existiam registros históricos e ele utilizou-se deles. O fato do final do livro ocorreu uns 300 anos antes dos dias de Moisés. Eles poderiam ter recebido informações somente pela revelação direta de Deus, como eu disse, ou mediante aqueles registros históricos recebidos de seus ancestrais. O que o professor falou no início? Tradição oral, passada de pai para filho. Olha, foi assim. Começa com o hino da canção, vindo depois... Criação? Olha, eu estou precisando usar óculos. Livros das gerações que constituem o arcabouço de Gênesis. Os 11 documentos são os seguintes. Aqui é um livro, é um dos livros que nós vimos aqui na página anterior. Ó. A vista de antigos documentos existentes em seus dias. Então isso aqui é um documento que existia, o hino da criação. Você pode encontrar isso na internet, tá? Você botar assim, o hino da criação, tudo isso. E aqui, falando sobre as gerações, né? A criação de céus da terra, Adão, Noé, né?
Esses são os documentos primitivos, originalmente registro das famílias, da linhagem escolhida por Deus, de famílias aparentadas, que compõem o livro de Gênesis e cobrem os primeiros milênios da história humana, desde a criação do homem ao estabelecimento do povo no Egito. Agora, é o seguinte, dizem que o livro de Gênesis é a Bíblia toda, ou ele se resume à Bíblia toda. Isto é, a Bíblia toda está ligada intrinsecamente ao Gênesis. Praticamente todos os livros têm uma ligação com o Gênesis. Tá? É um livro importante, é um dos livros mais preferidos meus. Quando eu começo a ler a Bíblia toda de novo, para mim é um prazer começar a ler Gênesis. É uma maravilha. Né? Então vamos lá, aqui diz. É o livro dos princípios, pois narra o começo da criação do homem, do pecado, da redenção, da raça eleita. E ele é o sementeiro da Bíblia, porque nele estão as sementes de todas as grandes doutrinas. Então você tem aqui no Gênesis, você tem a criação, olha só que legal. Você tem, o que mais? A criação do homem. Criação do homem. O que mais tem? O surgimento do pecado. Separação do homem com Deus. Que é a separação do homem de Deus, tá? Também, aí o versículo que o nosso irmão leu. O que? A redenção. Isso. Plano de salvação. Você tem o que mais? A raça eleita. Aí aqui, quando fala raça, é o quê? O primeiro homicídio. Povo de Israel. O primeiro Tá? homicídio, de sanção do pecado. Né? Isso. O primeiro homicídio. O primeiro sacrifício. Nós vamos falar também sobre isso aqui, até aqui já. Olha só, vai ver então. Olha que legal. A Bíblia não é só incompleta, mas incompreensível sem o Gênesis. Olha que eu falei. A importância da existência do Gênesis. Ele é tão importante que sem o Gênesis a Bíblia seria incompleta. Estaria faltando alguma coisa. Você vê que Estevão não estava sendo apedrejado, falou de Gênesis e veio falando sobre o Pentateuco todo. Todo. Então olha só que legal também. Você vê aqui, ó, a queda do homem, a instituição do casamento, o juízo do dilúvio, a justiça de Deus, o contraste do filho da promessa e o filho da carne, o povo de Deus como estrangeiros e peregrinos. Tem tudo isso no livro de Gênesis, tá? Por exemplo, a ligação do Apocalipse, ele dá uma importância ao livro de Gênesis. Como é que Deus faz as coisas montadinhas? Gênesis e Apocalipse, chega em Apocalipse, ele cita Gênesis. Olha que interessante, a antiga serpente que engana todo mundo está derrotada. Cai Babel, Babilônia. Os redimidos são levados de novo ao paraíso. E aí começa tudo de novo. Começa no paraíso e termina no paraíso. Olha que interessante. Como é importante o Gênesis. Também o Gênesis fala sobre o surgimento de um povo. Uma raça eleita. Tá? Uma geração eleita. Que é Israel. Né? Deus estabelece também a função de Israel em relação ao planeta Terra. Não só qual é a função de Israel em relação à Terra. O que Israel ia ser em relação à Terra? Em relação à humanidade. Abençoadores de todo mundo, né? Abençoadores de todo mundo, né? Abençoadores? Mais ou menos. Mais ou menos. Ia ser como cabeça, não, né? Não. Sacerdote. Seriam aqueles que iriam a ligação, vamos dizer assim, a ligação religiosa, a ligação de Deus com a humanidade, né? Uma nação eleita. Isso. Traça também, aí falando de Israel, traça também a promessa da salvação. 3,15. Porém, inimizade tinha mulher entre a tua descendência e o seu descendente. Ele ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E vai descartando as linhas colaterais e não lhe dando importância. Então aqui fala sobre a salvação, né? Outra coisa que o Gênesis fala sobre Abraão, o pai do povo escolhido, né? Gênesis foi escrito principalmente para relatar como o Senhor escolheu um povo que levaria a cabo seus propósitos divinos. Agora nós vamos ver as características principais do Gênesis. Então, número 1, vamos visitar que como Jó foi o primeiro. Segundo livro. Não dizem que foi Moisés que escreveu o livro de Jó? Não sei. De Jó, não sei. Pois é, eu também fiquei na dúvida. Vamos lá. Isso que tem sido escrito pelo próprio Jó. Ou ainda por aí, Ezequiel, Isaías, Moisés e Salomão. Moisés vai na possibilidade, ó. Tem a galera aí concorrendo aí. Vamos lá. Agora o que acontece? Número 2. O tempo que abrange, que é aquilo que eu falei no início da aula, o tempo que abrange escrito do livro de Gênesis é maior que todo o restante da Bíblia. Tá? Período maior que os livros
na Bíblia. 3. Aqui fala sobre a criação de Deus, né? 3 é o Bará. Criação de todas as coisas. Desculpa, eu estava em fora. Gênesis foi o segundo livro escrito? É porque Jó foi o primeiro. Ah, na cronologia da Bíblia. Isso. Escrito. Segundo livro escrito, que o primeiro foi Jó. Tá? O período maior dos livros, e aqui a criação de todas as coisas, do universo, da terra, de todas as coisas, da natureza em geral. Agora, a palavra Barak, nós falamos, que, né, Barak, que é criar, é uma palavra, gente, que só é atribuída a Deus. Não sei se vocês sabiam. Tipo, você fez uma escultura. Barak, a escultura. Não, só Deus. Sabe por quê? Porque Barak significa criar do nada, do zero. Isto é, não existia nada antes, então ele criou do nada. Então o cara faz uma escultura, ele criou a escultura do barro, que já existia. Né? Então, Barak significa isso. 4. Gênesis é o livro das primeiras coisas. Gênesis é o livro das primeiras coisas, olha que legal. O primeiro casamento, a primeira família, o primeiro nascimento, o primeiro pecado, o primeiro homicídio, o primeiro polígamo, os primeiros instrumentos musicais, a primeira promessa de redenção e assim por diante. É o livro das primeiras coisas. Número 5. Gênesis é o livro dos concertos ou das alianças. Ou acordos, né? Isso aqui? Essa música? Não. Do lado. Ok? É o livro dos concertos, das alianças, é o livro dos acordos. Gente, eu tô acostumado com o celular que eu tava fazendo assim no livro, gente. Você acredita que eu tava arrastando o dedo na apostila? Isso tá ficando maluquinho. Vamos lá, meu seguinte. Somente Gênesis explica a origem. Você precisa de uma ideia. Pois é. 6. Número 6 é o quê? A origem das tribos e da nação de Israel. Origem das tribos. Formação de uma nação. Formação de uma nação. Né? Número 7. Você tem aí a formação da família de Abraão e a fixação no Egito. Então, 7, Abraão, tá? Sua família e a fixação. Opa! Obrigado. No Egito. Falta um seco. Egito? Da fixação no Egito. Isto é, Abraão, Isaac, Jacó, Esaú e Jacó, né? Jacó, José, os irmãos, Egito ficou lá. Aí vemos o êxodo, que é a história de Moisés. Ok? Isso aqui é um bom resumo do livro do Gênesis. Vamos lá. A temática do Gênesis repercutiu com frequência no Novo Testamento. Adão em contraposto a Cristo. O primeiro Adão, Cristo, segundo Adão. A Arca de Noé simboliza o quê? O batismo. Passar pelo batismo, passar pelas águas. Né? Também existe uma interpretação de que a Arca é Jesus. Ok? Existe também essa interpretação, que a Arca é Jesus. Deus é a Arca da Salvação. Quando você opta por Jesus, você evita um dilúvio. Vamos dizer, evita estar perdido. Não é? Evita a perdição. Não é? Quando você opta por Jesus, você é salvo. Você e sua família. Então existe essa interpretação, não está aqui na apostila, mas eu acrescento. Abraão é um modelo de fé aos crentes, ok? E o sacrifício de Isaac, ele faz menção ao sacrifício de Jesus. É tudo certinho. Deus sacrifica ao cordeiro, né? Leva o menino sobe com um madeiro nas costas, não é isso?
Ele leva o que nas costas? Uma lenha, né? Leva madeira nas costas, é uma perfeita interpretação sobre Cristo. E depois, o cordeiro, obviamente, aí já passa para a realidade, o cordeiro estava amarrado, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cordeiro que estava preso com seu chifre onde? Na madeira. Né? E ele morre no madeira. É sacrificado no madeira. Olha que bonito isso. Né? A Bíblia se escreveu. A esfera de ação. O que é esfera de ação? Esfera de ação significa ambiente, significa tempo, espaço e tempo, tá? Tempo, espaço, tempo, tá? Então você tem aqui a história do livro, abrange 2.300... Posso apagar onde eu estou escrevendo? Pode? A história do livro abrange 2.370 anos da criação à morte de José. Nesse período surgiram as primeiras revelações através dos patriarcas que viveram antes e depois do dilúvio. Então, por isso que uma aula de 2 horas na internet ela vira meia hora e 45 minutos. Esse tempo de apagar, esse tempo de escrever. Então você tem assim, da criação até o dilúvio, 1656, você vai ver aqui do lado. Do dilúvio a Abraão, 528 anos. De Abraão a Isaac, 105 anos. De Isaac a Jacó, 27 anos. Aí nós temos agora o livro mesmo já sendo analisado pela apostila. A apostila já começa a analisar o livro em si, né? Porque obviamente a gente começou fazendo uma análise geral do livro de Gênesis, e agora ele vai especificamente fazer análise direto dos textos. Então ele começa assim: é possível que Gênesis 1 afirme que Deus criou a matéria em um ato. E aí, gente, aí eu pego a apostila e boto aqui em cima da mesa e vou falar de uma coisa que eu gosto de falar. Não sei se vocês já ouviram falar que... Agora o professor falou um negócio que vai assustar os alunos, vai assustar você que está assistindo aqui. Muita gente não sabe essa história. É uma teoria teológica maluca. Mas vamos lá. Não sei se vocês já ouviram falar de como a Terra ficou sem forma e vazia. Já ouviram? Fala aí, minha irmã. Beth? A gente estuda as ciências derivadas da Terra foi sem forma e vazia. Sim. Os dois ficam homens e animais. Sim. Mas como é que a Terra ficou sem forma? Deus faz alguma coisa sem forma vazia? Deus faz alguma coisa imperfeita? Isaías 45, se não me engano, vem aqui. Eu acho que é Isaías 45. Porque eu... Procura no Google, melhor, mais rápido. Bota aí. Porque eu não criei a Terra para ser um caos. Procurei. Eu não criei a Terra para ser um caos. Esse é 45, esse é 10. Porque Deus jogou Satanás aqui na Terra? Você imagina, olha que maluquice que esse irmão está falando. Olha que doideira que esse irmão está falando. Mas essa teoria é exatamente isso. Tinha tudo aí na Terra. Sabe o que acontece? É isso, né? Não lembro o versículo. Bota aí, Deus não criou a Terra para ser um caos. Achou aí? Vê se acha aí no Google. Obrigado. Dá um café, por favor. Já que você está aí. Deus não criou a Terra para ser um caos. Vê. Não sei se é essa. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus. O Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitável. Eu sou o Senhor e não há outro. Mas como é que Deus não criou a Terra para ser vazia, mas quando ele criou a Terra já estava sendo vazia? A teoria que existe, é uma teoria teológica, eu falei para vocês que era uma teoria maluca, aí vocês enlouqueceram. É que seria o seguinte: Deus cria os anjos na eternidade, cria os planetas. Alguns até acreditam que isso pode ser ligado ao conhecido chamado Big Bang. Eu não estou dizendo isso. Alguns acreditam. Esquece isso, não faz parte do que ele tem. Deus criou os seres espirituais, que são os anjos, arcanos, querubins, serafins, na eternidade. Fora do tempo. Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo, Elohim, a Trindade. Satanás se rebela. Deus joga lá Satanás, a Bíblia diz que eu vi Satanás descendo como um raio do céu. Deus cria, essa teoria chamada teoria da recriação. Deus cria os planetas todos, cria a Terra, coloca os dinossauros. Essa não, isso existe. Vocês podem pesquisar na internet. Deus criou os dinossauros, colocou a Terra, os dinossauros, os bichos, os animais e tal. Satanás era responsável, vamos dizer assim, pela Terra. Ele era um administrador da Terra. O que aconteceu? Satanás falou: subirei às mais altas nuvens. Seria semelhante ao Altíssimo. Então, supõe-se que existia nuvem. Ele subiu. Ele estaria no lugar embaixo. Subirei às mais altas nuvens. Seria semelhante ao Altíssimo. A Bíblia diz que ele foi lançado, caísse do céu, a estrela, né, caiu. E provavelmente, o que essa teologia crê é que com essa queda, os dinossauros teriam se destruído. E aí, a Terra ficou sem formação. É uma teoria.
Tá? Por quê, gente? Porque não, os cientistas já disseram, que a gente não pode entender do cientista, mas a gente acrescenta isso na nossa compreensão, os cientistas disseram que o ser humano não teve contato com os dinossauros. Por quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Bilhões de anos! Ficou bilhões de anos. Depois de ano, Gênesis 2, e a terra sem forma vazia. Entendeu como é que encaixa o dinossauro? No princípio criou Deus os céus e a terra. Dinossauro, Tiranossauro Rex, Pictossauro, toda a galera toda. Satanás se rebela, cai na terra. Bilhões de anos depois, que a terra fica sem forma vazia, o Espírito de Deus choca a terra. A palavra que o próprio hebraico diz pairava e é chocar. É como uma ave que está chocando. O Espírito Santo estava na terra. E aí? Ou também que Satanás andava sobre as pedras alfoiadas, sobre as pedras, sobre os rubis. Essa teoria diz que ele tinha um trânsito na terra dinossaurica pré-histórica. Né? Que crê nisso. Agora, gente, existem várias teorias e teologias. Essa é uma que eu acho bem coerente, bem. Apesar de ser bem assim louca, né? Não sei se você já tinha ouvido falar isso. Não ouvi falar. Assim, mas ela é bem assim interessante. Eu ouvi falar de que uma das possíveis causas da extinção dos dinossauros seria a queda de Lúcifer. Sim. Eu não creio. Sim, então. Não creio. Tem uma outra linha, assim, que eu creio, inclusive, em questão de universo. Sim. De planetas. Sim. E pelo pouco que eu tenho estudado, inclusive questão de bilhões de anos. Então, por isso... Não acredito que a Terra... Aí assim, a gente vai entrar. A Terra era uma... Isso. Aí destruiu. Isso. Foi criada uma nova ou foi refeita em cima daquela? Em cima daquela. Não é uma nova, tipo Terra 2, não. Essa, por isso que é chamada teoria da recriação. Recriação. Deus pegou e fez trouxe de volta a vida. Porque, se você for perceber na Bíblia, não diz haja terra. Percebeu? Haja chão, sei lá, haja os continentes. Ele fala sobre juntamento de águas, não foi? Então já existia algo físico. A gente entende que já existia algo físico. Entendeu? Quando fala céus e a terra, no princípio de Deus, os céus e a terra, essa teoria diz que céu significa o universo e a terra. Quando fala céus, aí nesse caso, está se referindo aos outros planetas, ao Sol, às galáxias. Quando fala céus e a terra, pense que seja isso. A terra foi criada depois dos céus. Depois de criar o universo, Deus colocou a terra. Porque eu creio, aí professor aí, mais uma exemplo, professor. Eu creio que exista vida em outros planetas microscópicas ou micróbicas. Não acredito que exista vida inteligente, não. Eu acredito que haja vida microscópica em outros planetas. Tá? Mas não é aquele bichinho de antena, pra mim é tudo Satanás que se traveste. E também tem uma teoria agora que eu tenho ouvido muito, que seriam os filhos de Satanás com os seres humanos, né? Existe Nefelins e Anaquins. Eu acredito que eu tenho ouvido, não acredito, é a melhor palavra, eu tenho ouvido muito sobre lobisomem, lua sem cabeça, extraterrestre, essas bizarras que o pessoal vê, que existe uma teoria de que essas criaturas são mistura de seres humanos com demônios. Tá? Então, teoria, eu tenho ouvido muito sobre isso. Mas não tenho ainda informação. Mas entendeu essa questão do universo aqui, professor Passou? Sim, só apontou uma coisa aqui. Por favor. Depois eu vou te dar essa parte das linhas. Sim. Porque aí a gente tem que também colocar em questão as palavras que são utilizadas aqui, para a tradução delas aqui, para a tradução das palavras que são utilizadas em Gênesis. Sim. Tem o mesmo sentido. Sim, talvez tenha uma ligação, mas talvez não seja o mesmo sentido que ele está dizendo aqui. Sem forma vazia, enfim. Conhecemos bem que tem muita questão a ser revista, para não dizer erro. Claro. Tradução, não, muito. vamos botar assim. De interpretação. Tem até demais, você vai ficar espantado se você for procurando. Então eu acho que, assim, tem uma linha lógica. Sim. Mas assim como tem outras. Por exemplo, o Silas Malafaia mesmo crê que, por exemplo, o Jó, quando ele fala que existiam animais que os seus rabos eram como troncos, que Jó estava falando de dinossauro. Porque ele acredita que no tempo de Jó, eles já conviviam com os dinossauros. Eu acredito que os dinossauros foram extintos no dilúvio. No dilúvio de Noé, não é isso? Você acredita que na época de Noé os dinossauros conviviam com a humanidade? Pode ser. A Bíblia não mostra. Pode ser. Mas mostra, se você for por essa linha que ele está falando, Jó fala do animal que o seu rabo é como um tronco de oliveira, não, de... É uma árvore muito grande, que fala, o seu tronco é... Sim. O seu rabo é como um tronco de carvalho, eu acho. Tá? E eram árvores grandes, então é uma teoria, fala. Porque quando Deus mandou Noé botar um casal de cara, creio que ia ter também dinossauro, né? Por que não botou? Não, quando mandou então um casal de cada animal, então eu creio que ele também foi. Os dinossauros? É. Um casal de dinossauros?
Não, só o brontossauro já não. Só o brontossauro não dava nem a pescoço do brontossauro. Esse ninguém viu. Não, mas dentro do que ele crê, irmão, existiam dinossauros e eles foram mortos no dilúvio. Então tá bom, não tem mais dinossauro. Eles teriam pego animais selvagens, vamos dizer assim, menores portes. Mas aí ele pergunta o seguinte, por que não pegaram, por exemplo, alguns animais pré-históricos que já eram de pequeno porte? Aí que tá. Bom, quem disse? Não, olha só que interessante. A palavra, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Moisés usou a palavra para descrever a participação do Espírito Santo. Essa palavra sugere um ato de uma árvore voando sobre ovos, o ninho, onde estão os filhotes. O Espírito pairava sobre a superfície da terra, caótica e sem forma, dando-lhe forma e ordem. Assim Deus sempre gera ordem da desordem. E agora nós entramos o quê? Na criação do homem, não é? E aí você tem ali Gênesis 1:26, quem pode ler, por favor? Gênesis 1. Terminou. Passamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movam rente ao chão. Então aqui, o façamos fala da trindade, não é isso? Aqui é o Elohim. Elohim, essa palavra, ela tem ideia de pluralidade, isto é como se a gente falasse assim, o seminário decidiu, vamos supor, faço uma votação aqui, que a gente vai trazer semana que vem para a aula, nós não vamos deixar ele que é só trazer o biscoito, vamos decidir semana que vem trazer frutas. Aí a gente no final chega assim, bota lá no WhatsApp, olha, o seminário, a turma de Madureira decidiu trazer frutas semana que vem. Isso é Elohim. Elohim fala de que várias pessoas, isso é, vários indivíduos, várias cabeças pensaram, fizeram. Então essa palavra Elohim, ela tem a ver com pluralidade. Ok? Por isso que fala da trindade, obviamente. A gente está se referindo à trindade. O homem foi formado do pó da terra. E o nome em hebraico, Adão, Adarna, significa solo. Na verdade significa barro, significa terra. O homem foi feito à imagem de Deus, portanto tem grande dignidade, significa imagem de Deus. O que significa imagem de Deus no homem? Não se refere ao aspecto físico, já que Deus é espírito e não tem corpo. Isso, eu falei isso, o cara riu de mim, olhei pra cara dele, rapaz. Eu não falo a imagem de semelhança, não é física, não. Então, aí é o seguinte, a imagem de Deus no homem tem 4 aspectos. Então vamos lá, os aspectos da imagem de Deus no homem. Imagem de Deus. Primeiro aspecto, fala sobre o Ruach. Você sabe o que é o Ruach? Ruach é sopro, tá? Deus, somente o homem recebeu o sopro de Deus. Portanto, tem um espírito imortal, por meio qual pode ter a comunhão com Deus. Então aqui é o sopro de Deus. Poderia escrever como o judeu faz, né? O judeu faz assim. Dos. Isso. Tem uns amigos lá no Facebook que bota lá Duz, eu rapaz, que Duz é isso aí, ó. Sopro de Deus, o Ruach. Glória a Deus. Olha só que interessante, a nova aliança. Jesus chega para os discípulos e faz o quê? No final da sua jornada na terra. Não. Ele fala, recebei o Espírito. Ele o quê? Sopra. Ele estava aqui repetindo o ato de Deus. Sopra, recebei o Espírito de Deus. Somente o homem recebeu o sopro de Deus. Portanto, o homem tem um Espírito imortal, pelo meio do qual pode ter comunhão com Deus. Número 2. Qual é a imagem de Deus? É o quê? A questão moral, a questão da consciência, do livre-arbítrio. Isso aí. Não lembro se foi com o senhor. Sim. E que falamos sobre essa consciência que está intrínseca no homem. Vamos dizer, o homem que está lá no meio do mato, foi criado lá junto com os índios. Foi. Como é que ele Uma aula eu sabe falei que sobre agora foi contigo? Foi. Acho que essa ligação, essa essência que tem dentro de cada ser. Sim, porque, por exemplo, Deus criou os animais, mas o animal não tem consciência. Ele faz por instinto. O animal não faz porque ele é mau. Pura e simplesmente o animal é mau. Ah, eu vi um vídeo, professor, do leão correndo atrás do antílope e pulando em cima. Ah, que animal mau. Não. Natureza, instinto. Batendo na fome dele. Mas pra gente ele é mau.
Mas homem não, animal. Inclusive eu estou fazendo uma série de vídeos, até se vocês quiserem, aqui, eu estou fazendo um vídeo sobre conservadorismo, estou estudando sobre conservadorismo, e interessante que alguns temas do conservadorismo político mesmo, que existe o conservador, né? Estão tudo na Bíblia, gente. Isso. Tá tudo batendo bonitinho. Tudo é Bíblia. Olha lá, eu fiz o meu primeiro vídeo, o segundo vídeo já falando sobre isso. E eu abro a Bíblia e começo a ver que os conceitos conservadores estão na Bíblia. E um dos conceitos é isso aqui, ó, consciência, livre-arbítrio, liberdade de você pensar. Pensar até bobagem, você até errar. Tá? Consciência. Coisa que o animal não tem, que o peixe não tem. Racionalidade, capacidade de pensar no abstrato e formalidade, a criatividade. Aqui. Então aqui, ó, é o que? Racionalidade. Né? E criatividade. Se bem que se você pensar no João de Barro, você fica assim meio assustado. Hein? Você pensar no João de Barro, se você pensar no passarinho fazendo ninho, é um negócio que te deixa pensar. Mas essa é uma característica que nós herdamos de Deus. Racionalidade, criatividade, a criatividade de Deus de criar uma flor. Tem um negócio, um estudo profundo que eu fiz de apologética, esse é cascudo, gente. Só vê que em Gênesis, né? Em Gênesis, em Êxodo, quando Deus fala com Moisés, Deus fala para Moisés ir na tribo, procurar fulano e tal, que eu já instruí ele como fazer as coisas. Criatividade, escultura, né? Escultura de ouro da arca. Sim. Como vai ser a arca, eu quero assim, 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 vai ser eu, como é que eu vou fazer isso, ó? Já tem gente já tem gente que já deu a pessoa pra fazer. Exatamente. A sabedoria sim, não está errado o que ele falou. Mas eu acho que a melhor palavra é criatividade. Tá? O artista ele tem criatividade. Às vezes acontece. Qualquer artista, músico. Eu não sou criativo, não. Às vezes eu tenho que fazer certos trabalhos que eu não sei como eu vou fazer. Aí eu, Não, você tem. Eu vou dormir, aí tem um grande sonho que eu vou ter que fazer. Mas você tem esse trabalho que você faz, aí você faz. Isso aqui, né? Isso você tem que ter criatividade. Eu não saberia fazer isso, irmão. Aí eu durmo assim, às vezes também. Eu sou dormindo. Ah. Aí eu então não sei como eu vou fazer. Então, essa coisa vem de Deus. O animal ele não tem. Fala, meu irmão. Caramba, pai, não sei como é que eu vou fazer assim. Eu ficaria todo enrolado fazendo isso. Fala, meu. Meu filho mais velho, ele nunca fez aula de desenho, Desenha muito bem. Então, verdade de Deus. Mas é essa criatividade da pessoa, né? Então, aqui, criatividade. Agora mais um quarto. Havia de ser o representante de Deus investindo de autoridade e domínio, como visível monarca na cabeça do mundo. Alguém observou que o homem tem o espírito para ter comunhão com Deus, vontade para ele obedecer e corpo para servi-lo. Então aqui é autoridade, que o homem herdou de Deus, a capacidade de liderar, a capacidade de organizar, apesar de que alguns animais têm isso. A questão do animal que é o líder da matilha, as formigas, né, tem a comunicação delas, mas essa questão aqui é importante, né, a questão da obediência, de subserviência. Agora aí você vê o homem no Éden. Número 1, Deus colocou ele no paraíso. Aonde que era o Éden? Geograficamente, onde é o Éden? Onde está localizado? O nome de hoje. Palestina não, Egito ali não, peraí. Caramba, cara. Começa com Iraque, termina com o quê? Iraque. Isso! Pronto, fala meu nome não. Do Iraque, né? Como a gente sabe disso? Está escrito aqui, gente. Isso, jardim estava situado entre rios Tigre e Eufrates. Uma área provavelmente correspondente à região da Babilônia, próximo ao Golfo Pérsico. Deus deu a Adão um trabalho para fazer que não entediasse. Gente, eu tenho um vídeo lá no meu canal que fala sobre o zoroastrismo, que é a religião do Golfo Pérsico, religião onde surgiu a humanidade. A primeira religião da humanidade surgiu lá e é o zoroastrismo. Algumas pessoas seguem essa religião. Oi? Primeira religião, vamos dizer assim, registrada pela história é o zoroastrismo. Tá? Fala um pouco dessa religião. É igualzinho a religião. É uma religião também monogâmica, que tem um Deus, tem um diabo, tem uma salvação, tem toda uma história. Vocês querem um exemplo do zoroastrismo? Rio de Janeiro? Você sabia que tem um monumento ao zoroastrismo no Rio de Janeiro?
Exatamente. Quem mandou fazer esse movimento foi quem? Deixa eu lembrar aqui. Comenta com o companheiro. Foi o governador. Companheiro. Foi o Lula. Foi o Lula que mandou fazer. Lula mandou fazer na visita de Ahmadinejad ao Brasil. Ele é assassino, filho de uma égua, veio ao Brasil. Defensor de veio Ahmadinejad, ele mandou fazer e fizeram a inauguração quando ele veio, né? Tem 2 bois lá em cima e tal, aquilo ali. Ali é um monumento ao zoroastrismo, tá? É, perfeito. Tem as pedras assim embaixo. Eu fui lá, eu tirei foto. Boi 2, tipo a história do tá? E vocês puderem, vão lá no meu canal que tem falando sobre isso. Então nós temos aqui, ó, Deus colocou Adão no paraíso, certo? E Deus deu um trabalho para ele fazer, ok? Número 2, Deus proveu uma companheira. Então agora Adão não está mais sozinho. Deus colocou uma companhia a Adão. Ok? Uma companhia ou uma companheira a Adão. Criou o quê? Um matrimônio. Né? Ah, por que Adão comeu do fruto, hein? Por quê? Desobediência, né? Não, será que ele ficou com pena que ela comeu? Ele não comeu? Não, pode ser não, desobediência. Mas também culpa foi de Eva, porque, pô, Acho que ele Eva, não tentou, né? professor, Acho que ele comeu, achou que professor, a culpa foi de Eva, porque Eva foi conversar com a serpente e não falou com Adão, professor. Não, ó, ali teve erro de todo mundo. Não foi que Teve erro de Adão, de não tem nada. Mas a Bíblia, não, mas a Bíblia diz que quem errou foi o Adão. Vamos dizer assim, quem teve o erro maior foi Adão. Porque a Bíblia diz que Adão tinha autoridade. Adão poderia ter falado com Eva assim, poderia ter quebrado aquilo. Porque Eva olhou o fruto, a serpente olhou. A Bíblia diz que Eva foi enganada, Adão não. A Bíblia diz que Eva foi enganada. Adão não, Adão sabia que ele não podia fazer aquilo. Eva olhava o fruto, olhava. Mas o castigo, vamos dizer assim, a crítica de Deus foi mais a Adão, porque Adão tinha autoridade. Mas eles comesse do fruto e aparecesse ali, talvez Deus não agiria daquela maneira como agiu. Mas eles se esconderam. Mas não foi, o problema não foi se esconder. Eles se esconderam quando eles já viram que já estava errado. A questão toda é que Adão ele poderia ter tido uma outra atitude quando Eva trouxe o fruto para ele. Mas ele era autoridade. Então por isso que a Eva sumia pelo jardim, pô. Não, eu não sei. Mas ela estava conversando com a serpente, eu não via, porque ela sumia pelo jardim. Não, isso aí, você está especulando. É especulação, então. É especulação. Pô, pastor? Pô, professor, Mas então aqui Deus fala sobre a família, não é? Aqui Deus fala sobre a colocação de uma companheira, e aqui, o homem não é daqui, é estabelecimento da família. Na família. Ok? Ele fala sobre crescer e multiplicar, ele fala sobre apegar-se a sua mulher, né, deixar o homem, né, a sua mulher, o seu pai e sua mãe, não é isso? E serão uma só carne. 3. Deus concedeu a Adão o quê? A inteligência. Inteligência de administrar a criação. Então Deus começou a dar, o homem começou a dar nome aos animais, começou a dar um nome às plantas, começou a entender como é que funcionava aquilo tudo novo. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Adão estava vendo um montão de coisa que ele não conhecia. Água, árvores, né? Os sabores dos frutos. Será que existia azedo antes do pecado? Azedo. O paladar. Come mais que você gosta. Pode ser que você goste. Você tem cara que não gosta, não. De ló. Giló é amargo, né? Será que antes do pecado Giló era amargo? Mas o amargo não. Amargo é algo desagradável? Pimenta. Será que antes do pecado a pimenta ardia? É profundo. Por que Adão e Eva andavam pelados? Porque não sentiam frio. Também, além de não ter vergonha, não sentiam frio. Não existia o frio, isto é, não existia o sentimento desconfortável. Porque não existia pecado. Já parou para pensar nisso? Não existia dor. Por exemplo, por que Adão e Eva precisavam de uma casa? Para que a gente precisa de uma casa? Calor, chuva, não é isso? Proteção de animais. Antes do pecado, será que existia pernilongo picava?
Já parou pra pensar nisso? É isso que é Adão. E contém Eva. Vamos botar assim, na verdade, o Giló era azedo. Mas sabe, não sentiu Só que a azedo? língua do Adão Não sentiu azedo. não era corrompida. Boa visão. Depois do pecado corrompeu-se a carne. Sentiu o gosto. E a carne, esse corpo agora que é. Mas também se para pensar o seguinte, por que não sentiu também nos outros? Entendi. Se ele sentia, se ele não sentia que seria amargo, porque ele não... Porque talvez a sensação amarga seria uma característica? uma coisa ruim, sei lá, não sei explicar. Porque isso que eu tô falando. Porque, por exemplo, hoje, coitado, o Giló ele foi escolhido para ser amado. O Giló provém de onde? Você não tem- É um fruto. É uma fruta. Eu não sei, nunca vi o pé de Giló. Eu nunca vi. Eu já vi de quiabo. É igual o pé de Pé de... pimentão. Igual. Será que a família do pimentão deve ser? Mas o que eu quero realmente ressaltar aqui com vocês é que... Mas em cima de loja de sua marca só é a fermentada, a caixa. Tirando ele por dentro, ele não é amargo. Ele tem outro sabor. Sim, então é disso que eu queria ressaltar com vocês. Então, ele talvez, a gente não teria noção disso. Vamos lá. Deus mantinha comunhão com o homem, assim o homem podia cumprir seu elevado fim. A essência da vida consiste em conhecer pessoalmente a Deus, e o privilégio mais glorioso desse conhecimento é desfrutar a comunhão com Ele. Então, o homem no Éden tinha a comunhão com Deus. E agora, você no Éden teve o quê? Um teste ou prova ou desafio que foi posto diante do casal, né? Seria a mesma situação em que, vamos botar assim, que a serpente era para estar ali. Lúcifer, vamos botar assim, era para estar ali. O local não era para ir. Mas foi lhe permitido, Deus permitiu. Sim. Seria a mesma, vamos fazer uma analogia à situação de Jó. Eles estão ali porque eles não conhecem ou como foi testado. Deus A permissão de Deus, permissão de Deus. Da mesma forma que foi testado, como Jó foi testado. Sim, Jó venceu, mas vamos dizer assim, né? Mas eles não. É que a gente não tem o registro, talvez Satanás falou, olha, eu vou lá, vou tentar ele. No caso, Jó tem o registro. Né? Pode ser, nunca tinha pensado nisso. Não tem de todo uma... Tem sentido o que você está falando. Interessante, nunca tinha pensado nisso não. Vamos lá. Aí agora nós temos... nós vimos o homem no Éden. Vamos prosseguir aqui a queda e as consequências. Então aqui você tem o tentador, certo? Foi Satanás que tentou. O primeiro médium que se tem notícia, né? Satanás, o primeiro médium espírita, né? O Satanás entrou no corpo da serpente, e a serpente foi o primeiro médium, primeiro espírita da face da terra. Ele opera no meio dos outros, é mais perigoso quando aparece como anjo de luz. Então ele apareceu com um argumento muito plausível. O argumento de Lúcifer foi bem plausível. Ele começou da seguinte forma: ele começou gerando dúvida, né? Então, a primeira coisa da queda gerou dúvida a Eva. A Eva ficou na dúvida, ele começou a lançar uma ideia. Assim que, né? A frase indica a surpresa ao fato de Deus solicitou que tivesse proibido de disputar um produto de qualquer das árvores do jardim. Bom, você te deixa você experimentar tudo, não é certo. Então ele lançou uma dúvida. E aí, segundo, ele gerou na Eva incredulidade. Ela começou a incredulidade, negando plenamente que houvesse perigo, né? Vou botar aqui, negando número 3, finalmente ele acusou a Deus por motivos egoístas, insinuou que Deus os privava de algo, assim é de serem sábios como ele. Dessa forma caluniou o Senhor. Então ele colocou Eva, né? Acusou a Deus, né? Ele gerou na Eva, lançou acusações.
as consequências. Ele lançou acusações a Deus para Eva. Caiu no laço. Eva caiu no laço. Então, olha só. 4. Eva já estava, então, duvidando da palavra de Deus, né? Então começou já a ver que a árvore era boa. Isto é, quando você... Isso. Gerou a dúvida, né? Se Deus está falando a verdade ou não, e cobiçou o fruto. Está aqui, ó. Enquanto Eva não duvidava da palavra de Deus, de sua bondade, não sentia fascinação pelo produto. Foi a incredulidade que lhe tirou as defesas. Então ela viu aquela árvore que era boa, agradável, desejável e comeu. Então ela passou a ter dúvida, não. Na verdade, ela foi seduzida. A melhor palavra aqui não é cobiçou, gente. Cobiçou. Foi seduzida. E cobiçou o fruto. Porque achou que não era tão ruim assim. Ela achou, não é tão ruim assim, não se Deus está falando sério. Né? Porque na verdade, até como fala aqui, no momento que ela começou a duvidar do que Deus tinha dito para ela, que ela caiu. Não pela... Eu achei bem interessante que enquanto ela não duvidava da palavra de Deus e de sua bondade, não sentia fascinação pelo produto. Todos os argumentos da serpente iniciais não surtiam efeito para ela. Sim. Ela não sentia essa vontade. Sim. Foi quando ela deixou de acreditar no que Deus tinha falado. Isso. E aí, no momento assim, quando viu que foi a incredulidade que tirou suas defesas. Dá até um tema para uma mensagem, né? Quando você deixa de acreditar em Deus, você fica fraco e cai nas tentações. E a minha professora, ela tinha uma professora de marketing, que ela falava que ela estava formando o povo do mal. A professora de marketing falava, vocês que vão ser publicitários, vocês são o povo do mal. Por que ela dizia isso? Porque vocês vão aprender a convencer as pessoas a comprarem coisas que às vezes elas nem necessitam. E vamos dizer que Satanás foi o primeiro publicitário. Porque ele vendeu à mulher um produto que ela não precisava. Ela nem pensava nisso. Para pensar? Porque ele que chamou a atenção dela. Ela não ligava. Deus falou para ela, vou mexer nisso aqui. Beleza, tem tanta coisa para fazer. Mulher sempre tem muita coisa para fazer. Homem também, mas homem acaba não fazer. Mas a mulher tem. Então, eu vou fazer. Tá bom, vou tirar a palavra já. Não sei o que eu fazer. Aí você fala, você tá reparando? Você, pô, aí. O camarada falou pra você pode mexer em tudo, mas você não pode mexer nesse. Então, a mesma coisa, vamos dizer que era quase um shop time. Compre. Né? E aí ela comprou. Foi mais ou menos isso que vocês estão falando, muito bem falado, vocês, gostei. Consequência do pecado, seguiu-se no pecado um resultado desastroso, como um rio impetuoso. E até rimou, parece um hip hop. Seguiu-se no pecado um resultado desastroso, como um rio impetuoso. Não foram desproporcionalmente severos em comparação ao delito. Evidentemente, Deus havia provido tudo para o homem, havia proibido uma única coisa, ceder à voz de Satanás. O homem escolhia agradar-se a si mesmo, desobedecendo deliberadamente a Deus. Era um ato de egoísmo e de rebelião inexcusável. Em realidade, era atribuir a si o lugar de Deus. Então o homem se achou, né? Muito bem, prosseguindo aqui, gente, nós vemos o dilúvio, né? As gerações antediluvianas, segundo Meyer Pearlman, o propósito principal da genealogia que se encontra neste capítulo é de conservar um registro de linhagem ao qual virá a semente prometida de Cristo, que é a linhagem de Sete até Noé. A descrição na maioria dos antediluvianos limita-se à expressão lúgubre e monótona, viveu, gerou e morreu. Então nós temos aí a história de Enoque. Sua vida é mais curta aqui na Terra do que a dos outros da sua geração, uma vez que foi 365 anos. Ainda que Deus, no ambiente de maldade, com Deus, no ambiente de maldade e infidelidade, desaparece repentinamente, arrebatado no céu como Elias. Então aqui é a geração antediluviana, certo? Aí você tem
em Gênesis 1, do 1 ao 8, Gênesis 6, do 1 ao 8, fala sobre a corrupção da humanidade. Né? O homem degenerou-se espiritualmente. A corrupção lhes pesava de havermos criado. Deus determinou destruir a perversa geração. Horton, o teólogo, observa que a ira de Deus procedeu de um coração quebrantado. Deus concedeu a estes homens um prazo de 120 anos para arrepender-se. Depois, se não fizessem, retiraria deles o seu espírito. Olha só que interessante, que a gente às vezes não observa, a gente lê às vezes o livro de Gênesis. Deus deu 120 anos para o homem se arrepender. Deixa eu parar para pensar nisso? Uma pergunta sobre isso. Tá, vou te deixar, mas vamos parar para pensar rapidamente isso aqui. 120 anos para se arrepender. A gente está falando de você tem 1 ano para se arrepender. É muito tempo. 120 anos são 4 gerações de 30 anos. O homem não se arrependeu. Quem era o pregoeiro da época? Quem era o evangelista da época? Noé. A Bíblia diz que Noé era conhecido como pregoeiro da verdade. Ele foi o primeiro evangelista, se tem notícia. E ele pregou durante 120 anos e o homem não se arrependeu. Agora fala, meu filho. Uma pergunta interessante. Tem que estar a ver com o tema, hein? O homem, Noé, né? Noé pregou, estava acontecendo, fez a arca, foi. E depois que eles saiu da arca, eles se reproduziram de novo aí? Exatamente até o que a gente até leu aqui, ó. Continuaram lá. Conservar Aqui, sem mães piedosas. de conservar. Não, é de conservar o registro da linhagem da qual virá a semente prometida de Cristo. E aí traça a linha de Sete até Noé. Dá a linhagem de Noé. Vamos lá. O propósito do dilúvio era destruído como construtivo. Então, aqui é o dilúvio. O propósito do dilúvio era destruir e construir. Tá? A linhagem da mulher que corria o perigo de desaparecer pela maldade. Por isso Deus terminou a incorrigível raça velha, para estabelecer uma nova. Ele está desalinhando esse ar-condicionado. O dilúvio foi também um juízo contra a geração que havia rejeitado totalmente a justiça e a verdade. Deus terminou a incorrigível raça velha. Aqui Deus estava fazendo uma limpeza. Deus falou assim, ó, chama quem quer se arrepender que eu vou começar tudo de novo. Eu vou zerar, eu vou dar um start, vou começar do zero. Fez um reboot, tá? Começou tudo de novo, do zero. Com quem? Com a família de Noé, seus filhos e suas noras. Sua esposa, seus filhos e suas noras. E mesmo assim ainda deu ruim depois. Tá? E essa linhagem da mulher? Que linhagem é essa? É da mulher de Gênesis. A serpente será pisada na cabeça da mulher, que nascerá um. Aí é a linhagem da mulher que se refere. Tá? Então, e é da continuidade da... Se continuasse assim, do jeito que estava, essa linhagem ia se perder. Exatamente. Isso, eu ia perguntar também. Não sobreviveu ninguém que ficou fora da arca, não? Ninguém. Tem uns filmes aí que tem sobreviventes. Quanto tempo demorou para aquele povo sair da arca ali, aqueles casais, e reproduzir e começar tudo de novo? Quanto tempo você passou? Eu não lembro, nessa época eu estava viajando, não sei. Mas... A Bíblia não explica isso. Não explica, eu não sei de cor. Mas eu confesso a você que sim, a Bíblia ela apresenta, eles ficaram no Ararat, né? Que fica entre a Turquia, a Rússia, né? No Monte Ararat, inclusive tem a arca lá, né? A fotos, né? Da Arca da Aliança, da Arca de Noé, lá até hoje, né? Tá lá até hoje. Ninguém consegue chegar, é muito frio, altíssimas temperaturas. É a parte mais difícil de superar. Idolatria, imagina, né? Mas a verdade é que é uma das provas que o dilúvio foi geral, total. O dilúvio foi juízo contra uma geração que havia rejeitado a justiça e a verdade. Quer dizer, um pessoal que não quis saber mesmo. Então agora Deus limpa a terra com dilúvio. O homem chamado Noé, na sua descendência de Sete, era justo e pregador da justiça. Que eu falei, vocês pregoeiro da justiça. Por isso Deus voltou a ele e mandou que construísse uma arca. Porque ia destruir a humanidade com chuva sobre a terra. Noé colocou a arca todos os seres viventes conforme o Senhor havia mandado. Existe um estudo calculando o tamanho da arca que é capaz de dizer que toda a humanidade, que todos os animais, todas as espécies de animais que existem na Terra caberiam na arca. Existe um estudo certinho. Caberia certinho. Pelo tamanho da arca. Na Holanda, se não me engano, um empresário, não sei, fez uma arca do tamanho natural. Tá lá, na Holanda. É um parque temático lá. Depois vocês procuram na internet, o tamanho natural. E é muito grande. É muito grande. Então, pelo cálculo, caberiam todos os animais da Terra. E eu ouvi falar também a questão... Oi? Lá vem o pterodátilo, o Tiranossauro Rex, com o Velociraptor. Então, ó, cabiam todos os animais
animais, pode pesquisar também. E outra coisa, insetos. Já parou pra pensar nisso? Porque peixe tudo bem. Peixe tudo bem, sobreviveu, certo? Mas e abelha, mosca, pulgão, carrapato? Seguiram isso, eu tava lá. Parece que já estava hospedando os bichinhos. Exatamente, tem todo um estudo sobre isso, e é muito interessante. Pesquisa na internet. Muito interessante, muito interessante. No ano de 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e comporta o céu sabino. Detalhe que as pessoas acham que o dilúvio foi só chuva, né? A nossa imaginação. Na verdade, teve chuva, veio água por cima e por baixo. Tem um estudo. Veio água por baixo e por cima. Na verdade, quase toda a água foi por baixo. Não existe a possibilidade de ter densidade de água na atmosfera suficiente para cobrir a Terra. Isso. Todo assim, não existiria vida na Terra. Isso. Antes. Isso. A água de baixo subiu e a água de cima. Tipo as marés que controlam a lua, né? Sim. Tipo, se moveu, né? Foi assim, ó. Água. E não sei se vocês sabem, né? Você que está na internet acompanhando aqui, existem 180 nações que falam sobre um dilúvio. Uma das provas do dilúvio ter sido real é que 180 não é nações, culturas. Então você tem a epopeia de Gilgamesh, que é a mais famosa. Você tem na Índia escritos falando de uma família que foi salva num barco. Você tem nos esquimós. Você tem na história da floresta amazônica, índios amazônicos, falando de uma família que foi salva num barco. Você tem na Austrália os aborígenes, história. Você tem no total 180 relatos sobre algum tipo de salvação. Eu tenho a minha apostila de apologética, ela é bem complexa nessa questão do dilúvio. Ela é bem detalhada. Chega até a ser chato porque é com muita informação. Tem uma questão de árvores dos Estados Unidos, que foram petrificados numa região alta, montanhosa, nos Estados Unidos. Por acaso os dinossauros foram petrificados? Olha aí. Eu acho que não, porque existem. Alguns sim. Seu osso está petrificado. Mas existe, foi encontrado um fóssil. Isso que é fóssil. Um mamute sim. Lá no Ártico, congelado. Sim. E quando chegaram, perceberam que tinha ainda conservado ervas. Sim, que ele tinha comido, né? Tinha comido. Então, assim, como tinha erva no gelo, e algo assim parece que sido algo muito rápido. Sim, foi levado para isso. Eu lembro que tem isso. Tem fóssil de peixe em lugares altos. As pessoas não entendem. Vamos cantar lá. Pode ser também. Pode ser. Mas existem vários elementos que deixam a pessoa com dúvida. Vamos lá. Então, vamos lá. O caráter de Noé, apesar da má influência no meio que ele vivia, de não ter companheiros piedosos, não ter a revelação de Deus mais ampla, mesmo assim, lemos que ele achou graça diante do Senhor. E Noé não esperou para ver, obedeceu e pôs a trabalhar. Foi avisado. Então, a aula que vem, a gente vai falar sobre história patriarcal. Vamos aqui?